Amigo telespectador, quero aceitar os nossos melhores cumprimentos. Obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje o meu convidado é um homem do nosso tempo, político, diplomata, académico, com obra publicada em prosa e em poesia e que durante muitos anos lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, onde foi o primeiro decano da Faculdade de Direito. O meu convidado de hoje é uma figura que participou nas eleições gerais de 1992, as primeiras que tiveram lugar na Angola independente. Nas eleições presidenciais, a primeira volta foi o terceiro classificado. Depois de Agostinho Neto e Jonas Savimbi, ficou à frente de Daniel Chipenda e de Elden Roberto. O meu convidado de hoje é António Alberto Neto, a quem agradeço por estar aqui hoje nos estúdios da TV Zimp. Afinal, onde é que anda o terceiro mais votado à primeira volta das eleições presidenciais de 1992? Estou num plano de observação e estou na reserva da nação. Está na reserva da nação por quê? Pelas situações pendentes, tendo em conta o facto de que, como presidente do Partido Democrático Angolano, PDA, como académico e como viajador ou viajante e como investigador científico, penso que muitas vezes é necessário descer a escada para um dia subir. Descer a escada para um dia subir. Quando é que desceu a escada? Eu e porquê que desceu? Ainda não desci a escada. Simplesmente acontece que desde a minha juventude sempre encontrei algumas dificuldades, quer do tempo colonial. Por isso a minha vida familiar, desde bebê até agora, foi o maior fator na formação dos meus padrões. E esses padrões, claro, são morais e são espirituais. Nunca aceitei o colonialismo e por esse motivo é que utilizei sempre a sinceridade, a cortesia e a maneira de me solidarizar com o povo. São padrões que eu nunca, por nunca, irei esquecer e não abdico deles. Já vamos falar do seu passado como professor associado da Universidade de Agostinho Neto, onde de resto foi o primeiro decano da Faculdade de Direito, foi escolhido, ou foi eleito, ou foi nomeado em outubro de 65, é um assunto que nós já vamos abordar. Correto. Mas antes queria saber como é que entrou para a vida política. Tanto quando sei, o senhor pertence a uma família onde, digamos, perfilam pessoas que se entregaram à causa da independência nacional, e a figura mais mediática da sua família é o embaixador Luís Neto Quiambata, o homem que desviou o avião português no dia 4 de junho de 1969. Nessa altura, onde é que o senhor estava? A data do desvio deste avião por Luís Neto Quiambata, seu irmão, Diogo de Jesus e Nélito Soares? Devemos fazer uma retrospectiva. Em princípio, em 1957-58, eu criei a Frente Unida da Juventude Angolana, FUJN. A FUJN é do célebre Juca Valentim? Juca Valentim, Hendrica Valneto, Diogo Jacinto Lourenço de Jesus, Pedro Hendrique Valneto e mais outros. Eu era um A como presidente e o Hendrique Valneto era um B. Naturalmente que ao sair em 1962, no mês de dezembro, entreguei a Luís Neto Quiambata, o meu irmão, duas indicações importantes: o código de comunicação entre a Angola, isto é, os elementos que estavam na clandestinidade a trabalhar para a independência do país, e eu que estava lá fora. Portanto, quando recebi as cartas, eu tinha que traduzi-las, revertê-las e enviar para Brazzaville ou enviar para outros países como Dar es Salaam ou para outros sítios
onde era mais fácil o contacto com a nossa organização. Qual foi o Que primeiro era, trabalho desta Frente Unida da Juventude Angolana? por exemplo, foi receber a indicação de criar a bandeira do MPLA, e a bandeira do MPLA fui eu que a criei. E entreguei a Agostinho Neto, e sabem, um outro pormenor. Agostinho Neto, Esta bandeira do MPLA atual, a a vigente. bandeira atual do MPLA, fui eu que criei. E, por outro lado, Tem Agostinho Neto, testemunhas? quando Tem Sim. testemunhas tenho testemunhas vivas? vivas, Quem é que sabe que o senhor é quem criou a bandeira do MPLA? é de Henrique Valneto, 1B, tenho também o João Saraiva de Carvalho, tenho o meu irmão e tenho outras testemunhas, incluindo que já não fazem parte dos vivos, infelizmente, que é o Agostinho Neto, que também me entregou um baú contendo várias obras que ele trouxe de Lisboa e que serviram para criar a Biblioteca do Fusno. Quer dizer que obras revolucionárias. Eu não li Marx ou Engels ou Cheikh Anta Diop ou então Sékou Touré no exterior do país. Eu li essas obras em Angola devido ao facto de que Agostinho Neto me tinha confiado a sua biblioteca revolucionária. Professor Alberto Neto, em que ano é que criou a bandeira do MPLA? 1959. Quando estamos a dizer que criou a bandeira do MPLA, foi o senhor que a desenhou. Desenhei e é simples. A bandeira do MPLA, se nós compararmos com a bandeira da Frente de Libertação Nacional do Sul Vietnã, tem muitos tratos semelhantes. Simplesmente, a única diferença que existe é que, em vez da faixa preta, a bandeira da Frente Nacional de Libertação do Vietnã é azul. E foi decalcada, por assim dizer, desse esforço revolucionário de um povo que também nós estamos associados, é que naturalmente eu criei a bandeira do MPLA, que é ainda hoje a bandeira que traz muita emoção, traz muito ardor, mas não estou a pedir copyright. De qualquer modo, onde é que entregou esta bandeira Entreguei do a MPLA bandeira Agostinho Neto? Aonde? no consultório dele, porque nós tínhamos... Ele estava em Luanda nessa altura, em 59? Tínhamos, sim. E então ele recebeu a bandeira com muito agrado e nós não tínhamos a ideia de que ele iria levar essa bandeira e ser a bandeira adotada pelo comitê diretor. Lembro-lhe que isto é muito importante, um partido, um movimento sem bandeira, sem hino, uma juventude sem bandeira, sem hino, não dá. E posso dizer-lhe que muita gente também não sabe que existe uma bandeira que é a bandeira da JMPLA. Perguntem-me quem é que criou a bandeira da JMPLA. Isto nós sabemos. Então diga-me. Daniel Chipenda. Exatamente. Foi o primeiro responsável da JMPLA na clandestinidade. Exatamente. Portanto, são... Mas havia dúvidas, há dúvidas em relação a isso? Não pode haver dúvidas. Mas simplesmente a nova geração nem sequer se apercebe, nem conhece. Defrauda a bandeira sem saber quem é que fez. Isso é uma questão de história. E a história tem que ser resgatada para permitir, por A mais B igual a C, que uma organização, quer ela tenha uma sigla, quer ela tenha uma bandeira, há também os recursos humanos que estão na base da criação dessa organização que devem ser respeitados. E hoje pouca gente fala de Amílcar Cabral, não é porque ele não é angolano, mas pouca gente fala dos líderes dos movimentos de libertação em Angola. Há um certo resgate a fazer para permitir que as gerações vindouras, sobretudo, possam saber um pouco a história do nosso país. Professor Alberto Neto, está a dar aqui dados, factos históricos que não são muito conhecidos,
principalmente pela minha geração e as gerações que se seguem a mim, mas eu pergunto-lhe ainda em relação a esta bandeira do MPLA. A direção do MPLA sabe que foi o senhor que fez a bandeira do MPLA? 60 anos depois faz essa revelação? Nunca disse? Sim. E nunca disse porquê? Porque eu nunca participei, e eu queria aqui, muito sinceramente, agradecer o convite da TV Zimbo para esta primeira entrevista que eu tive em Angola, porque fui sempre cortado de poder aparecer na rádio, na televisão e mesmo nos jornais. Isso é um problema que eu também posso lhe esclarecer se me perguntar. Claro. O senhor diz que criou a bandeira do MPLA em 1959 e entregou a Agostinho Neto no seu consultório. Agostinho Neto saiu de Angola em 1947, regressou depois, abriu o seu consultório nessa altura, há 60 anos, e foi nessa altura que o senhor entregou a bandeira a Agostinho Neto. Exatamente. E foi aí que conheceu pela primeira vez Agostinho Neto? Agostinho Neto eu conheci, da primeira vez. Há alguns laços relativamente importantes que a minha mãe tem com Agostinho Neto, portanto não é uma figura que na nossa família não conhecemos, acompanhamos sempre a sua trajetória política, e o meu pai foi um amigo de Agostinho Neto porque estudaram juntos no Liceu Salvador Correia, hoje Mútua Aquiavela. Também se formou, onde fez também os seus estudos liceais. Onde eu também estudei. Eu estudei com vários dirigentes políticos da nossa urbe e da nossa ruralidade. Por exemplo, José Eduardo dos Santos, Isaac Moisés Sebastião, João Arnaldo Saraiva de Carvalho, Gilberto Saraiva de Carvalho. São muitos que... Foram colegas de carteira no liceu? Sim, colegas de carteira. Era bom aluno, José Eduardo Santos? Ele saiu antes de 62. Havia várias turmas, sabe? E eu não estava na turma dele, mas o que é que... Ele sai no dia 7 de novembro de 61. Exato. E com antes Pedro disso... de Castro Van Donelai, também com Afonso Van Donen Binda. Pelo menos esse é o que está na sua biografia, portanto, partiram nesse dia para Leopoldville. Para Leopoldville, exatamente. Mas antes disso, não estavam nem na Namíbia, nem no Japão, estavam em Angola e estavam a estudar, eram estudantes, e estudaram no Liceu Salvador Correia. E nessa altura, no Liceu, já desenvolviam atividade política? Sim, tínhamos o FUSN, outros criaram outras organizações. O essencial era que nos também encontrávamos... quando jogávamos futebol, lá no liceu, havia atividades. Eu era beco esquerdo. Olha, um outro que eu gostaria também aqui de citar, que foi presidente da Federação de Futebol, Fernandes. Justino Fernandes. Justino Fernandes. Defesa esquerda do Asa. Exatamente. Muitas vezes jogava a defesa central, eu era back esquerdo e o José Eduardo era avançado de centro, por exemplo. São recordações que temos e que mais tarde, por exemplo, quando nos encontramos fora em Estocolmo, pela primeira vez depois de ele ter saído, encontramos porque ele veio em 72 a Estocolmo. Eu era nessa altura o representante permanente do MPLA em Estocolmo. Ele veio com Loi e onde é que ficaram? Ficaram na nossa casa, na medida em que naturalmente ele veio para assistir a uma conferência sobre o meio ambiente, a primeira conferência do meio ambiente em 1972. Mas em relação a esta memória de Estocolmo, Suécia, o senhor foi representante do MPLA nos países nórdicos e escandinavos. Quem é que o indicou ou nomeou para estas funções diplomáticas partidárias? Sim. Foi o Comitê Central, o Comitê Diretor, perdão, e foi essa credencial foi assinada pelo presidente Agostinho Neto.
Ele um dia escrevíamos, ele tratava-me por tu, hein? O que é muito diferente em relação a outras pessoas. E disse-me, olha, Ninho, que é o meu nome de casa, precisamos de alguém que possa nos representar nos países escandinavos, porque há necessidade de não somente contrapor a política colonialista nos países nórdicos e permitir que o apoio que podemos ter dos países nórdicos vai servir para alavancar a nossa luta. Portanto, nós estamos a pensar em ti para lá ir. Eu disse, olha, eu estou disponível, estou a terminar a minha tese de doutoramento, mas estou disponível. Estava em Grenoble, onde recebi pessoas que passavam, o Eurico Gonçalves, o João Saraiva de Carvalho, também o Domingos. João Saraiva de Carvalho é o irmão do Tetemba? João Saraiva de Carvalho é o Tetemba. É o próprio Tetemba? Sim, esse é o nome dele. Pois. E a esposa e nós recebemos em Grenoble na altura. E creio que depois dali o Tetemba foi fazer o estágio militar na República da Coreia do Norte. Depois. E portanto, são pessoas que comigo estivemos juntos e que conhecem a minha lisura e sobretudo, a minha harmonia entre a prática, a ação e a palavra. E, claro, em função disso, o aspecto ideológico também conta, porque tínhamos que saber se estávamos a lutar com quem, contra quem, e que, do ponto de vista político, o que é que o futuro nos iria reservar. E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre fui posto de lado, porque a partir de 73, nas zonas libertadas do MPLA, corria o boato que eu tinha esbofeteado o primeiro-ministro da Suécia, um amigo de longa data, Olof Palme. Era já, porque no MPLA há muita intriga, muita inveja. E essa intriga ainda não acabou, continua. Mas não é disso que eu quero falar, no futuro vamos abordar. Mas vamos falar do passado, do presente e do futuro, por isso é que eu o convidei. Exatamente. Mas deixe-me recuar outra vez no tempo, certeza. entre 70 e 73 esteve como representante do MPLA nos países nórdicos e escandinavos. Olof Palme morreu vítima de assassinato, tanto quanto nós sabemos, vítima de uma conspiração. Ele era muito próximo, digamos, aos movimentos independentistas africanos e particularmente dos países, digamos, de língua oficial portuguesa, refiro-me a Moçambique e Angola. Conheceu bem Olof Palme? Olof Palme, quando o presidente Agostinho Neto veio visitar Estocolmo, nós tivemos um encontro com Olof Palme e na qualidade de primeiro-ministro da Suécia. E foi alguém que inspirou-me na social-democracia adaptada à Europa e certamente que Olof Palme foi alguém que muito primou pela solidariedade para os movimentos de libertação e sobretudo para as nas colónias portuguesas. E, portanto, era um amigo de Angola, um amigo da Guiné-Bissau, um amigo de Moçambique e também um amigo do povo português. Ele era um social-democrata e foi vítima de uma conspiração que o levou à morte. Eu estive recentemente, há 3 anos, quando estava em Malmo a fazer a minha investigação sobre direito marítimo e processo tecnológico, fui com a minha esposa até a campa, numa campa simples, no centro da cidade de Estocolmo, e creio que eu fiquei muito, muito consternado com o assassinato dele. E era um líder que podia dar muito ainda para acabar com as desigualdades e as assimetrias, não somente na Europa, mas também no mundo.
O professor formou-se na Universidade de Grenoble, em França. Foi lá onde fez o seu doutoramento em Ciência Política, Sociologia e também Direito. Fiz a minha licenciatura em Direito, o meu doutoramento em Ciência Política e o meu mestrado em Sociologia. Portanto, eu tenho 3 cursos que me ajudam a poder considerar-me como alguém que pode dar uma contribuição nesse domínio. E por isso assumi vários postos, como vice-presidente da Associação de Juristas Africanos, de 1981-82 até 1990, vice-presidente da Associação de Juristas Africanos, dizia eu, portanto, e também vice-presidente da Associação de Ciência Política Africana. E atualmente sou vice-presidente da Associação da Academia Africana de Relações Internacionais, que tem a sua sede em Dakar. Dakar, Senegal. Esta vasta experiência levou a ocupar, ainda antes da independência nacional, o cargo de decano da Faculdade de Direito da Universidade de Angola, que viria depois a ser, digamos, passou a designar-se a Universidade de Agostinho Neto, do qual o Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, foi também o primeiro chanceler, digamos, desta universidade. Mas, correto. Professor, a minha questão é muito direta. Mas, afinal, o que é que se passou? O professor deixou de lecionar na Faculdade de Direito por alguma razão? No dia 5 de dezembro de 1975, eu estava em casa e vieram-me trazer um ofício. 5 de dezembro de 1975. Esse ofício dizia que o Biro Político do MPLA tinha se reunido e decidiu interditar que eu continuasse a exercer as minhas funções de coordenador da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas e Sociais da Universidade de Angola. Professor, não há aqui nenhum engano? 5 de dezembro de 75? Sim. A nossa independência... 5 de dezembro de 75 foi quando eu recebi esse ofício. Um mês depois da nossa independência? Sim. Portanto, eu fui nomeado para as funções que exerci na Universidade de Angola a partir de setembro de 1975. E portanto, em dezembro? Em dezembro, então, surge essa decisão tomada pelo Biro Político do MPLA de interditar a continuação neste cargo. Portanto, isso um mês depois da nossa independência? Sim. Eu telefono para o Agostinho Neto e digo, foi mesmo assim, eu fui em minoria, fui posto em minoria, portanto, fica em casa, a situação vai se resolver e não entregues o mobiliário que te deram, fica em casa, isso vai se resolver. Fui posto em minoria. E eu digo, por quem? Bom, Lúcio Lara e a sua equipe. Disse, está bem, muito bem. A minha mãe foi ter com Lúcio Lara e perguntou a Lúcio Lara, mas, camarada Lúcio Lara, por que tomaram essa decisão? O meu filho acaba de vir com a sua mulher, que é estrangeira, até dinamarquesa, e nós estamos a poucos meses de independência, como é que o que é que ele vai fazer? Vai para o desemprego? E a resposta de Lúcio Lara foi, camarada, nós tivemos que tomar essa decisão porque o seu filho é muito inteligente. E eu fui para casa, estive em casa.
No fraccionismo, no famoso fraccionismo, em que eu nem não era membro do MPLA, e eu vou-lhe explicar porquê. Quando me dizem que eu dei uma bofetada ao primeiro-ministro, eu disse, olha, Presidente Agostinho Neto, está aqui o meu cartão da JMPLA, está aqui o meu cartão do MPLA, não quero mais nada com o MPLA. Este é o motivo pelo qual sou perseguido até o presente momento. Porque nos partidos... Mas perseguido por quem? Vinganças políticas e ideológicas. É sobretudo por razões ideológicas que eu abandonei o MPLA. E as pessoas sabem perfeitamente que eu sou de esquerda. E a ter abandonado o MPLA, as consequências são essas. É ficar desempregado, foi o que aconteceu, até 1976. Em 77, o que é que acontece? O MPLA decide de que eu tinha que ir trabalhar para a assessoria jurídica na Direção Nacional de Marinha Mercante e Portos. Fui até lá e fiz o Código Marítimo de Angola. Veio o fraccionismo. Mas tem um livro publicado sobre o Código Marítimo de Angola. Este é o último, que está aqui, é o último, que é o Direito Marítimo e Processo Tecnológico. Direito Marítimo e Processo Tecnológico. António Alberto Neto, professor da Faculdade de Direito de Luanda, da Universidade Agostinho Neto. Mas eu nunca vi este livro. No... Este livro é o resultado da minha ida à Universidade Marítima de Malmö, na Suécia, onde eu pedi a autorização à Faculdade de Direito para lá ir. Acha que pode-se fazer um livro em um mês? O Sr. Carlos Teixeira, a quem aqui publicamente acuso de desonestidade, fez um despacho que está aqui, que autorizava que eu fosse fazer pesquisa ou investigação na Suécia e na Noruega, por um mês, para fazer este livro. Um mês. Povo angolano, é possível fazer um livro em um mês. Mas acusa o professor Carlos Teixeira de desonestidade intelectual porquê? Porque não cumpriu com os requisitos. Quando um professor sai, o coordenador, e era ele, tinha que informar a reitoria desta situação. E como resultado disso, sabe o que é que aconteceu? É que desde 2016 até o presente momento, todos os meus salários estão congelados no Ministério das Finanças. Fiz várias tentativas para o enquadramento, e naturalmente que atualmente estamos à espera, com uma decisão favorável que foi tomada pelo Conselho Científico, no qual o Sr. Carlos Teixeira abusivamente não compareceu. Estou à espera que haja uma decisão tomada para poder reaver os meus salários. E então, foi feito... Mas a ser verdade, esse despacho está aqui, claro. Sim, sim. Determina, está o professor Dr. António Alberto Neto autorizado a deslocar-se ao Reino da Suécia e a Noruega em missão oficial de serviço. Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, 7 de maio de 2015. Para corrigir o tiro, em agosto de 2018, há o gabinete de vice-decano que faz uma retificação desta maneira. O que significa concretamente que estão a gozar comigo. Isto significa concretamente que não é justo que se faça uma coisa dessas. E o decano atual, professor Dr. André Vita, professor associado. Exatamente. Fez então... Declara que o Sr. António Alberto Neto é docente desta faculdade, na categoria de professor associado, encontra-se em efetivo serviço e esteve de licença sabática durante um período de 3 anos para investigação.
Bem, professor associado, então sonha em ser professor catedrático. O ano passado, exatamente. Quer dizer, eu fui nomeado professor associado em 1985. De 1985 havia poucas vagas para professor titular na altura. E eu candidatei-me. Entreguei as obras, fiz o que era necessário fazer para o concurso público. O que é que fizeram? Meteram as obras, a minha candidatura, numa gaveta. E foram todos os elementos que se sucederam no decanato da faculdade e na reitoria. Por cima de mim passaram outros que não, na altura, nem sequer, quando eu tive o meu doutoramento, quando eu fiz o meu doutoramento, nem sequer pensavam ser finalistas do ensino secundário. E eu já tinha o meu doutoramento. Mas como é o MPLA que está a governar, a situação é esta. Estas vinganças que eu lhe falei há bocado. Professor Alberto Neto, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, já voltamos daqui a bocadinho. Estamos aqui a conversa com o professor Alberto Neto, um homem com obra publicada, em prosa, em poesia, tem vasta obra publicada também académica, e aqui sublinho instituições políticas e sistemas constitucionais nos países africanos de língua portuguesa. Publicou também Direito Aéreo e Processo Tecnológico, Direito Marítimo e Processo Tecnológico, publicado este ano, 2019, e vem aí também o quarto livro, Direito Ferroviário em Processo Tecnológico, assunto para nós abordarmos aqui neste especial Informação com o professor Alberto Neto. Não sai daí. Pois bem, voltamos à conversa com António Alberto Neto, vulgo Alberto Neto, é assim que a sociedade mais o conhece, e ficou a conhecê-lo mais ainda quando foi das primeiras eleições gerais que tiveram lugar no nosso país em 1992, eleições inconclusivas porque a segunda volta das eleições presidenciais não foram concluídas, não se disputou devido ao regresso à guerra. Jonas Savimbi não aceitou os resultados destas eleições, pelo menos em tempo útil. O professor Alberto Neto ficou em terceiro lugar, candidatou-se com o seu partido, o PDA, mas nas presidenciais de Alberto Neto ficaria em terceiro lugar, atrás de José Eduardo dos Santos e de Jonas Savimbi, e à frente de dois históricos do movimento nacionalista angolano, designadamente Daniel Chipenda e Holden Roberto. Professor Alberto Neto, vamos recuar no tempo. Estas eleições de 1992, o senhor foi o terceiro mais votado, cerca de 70 mil votos, não conseguiu eleger o seu partido um único deputado sequer, mas o senhor fica na história, é o terceiro classificado. Muitos naquela altura diziam que os angolanos votaram por engano porque o senhor tinha, digamos, as iniciais de António Coxio Neto. Isto é uma aberração. É necessário ter alma de rato para dizer uma coisa dessas. Mas eu ouvi falar disso. Sim, era propaganda do MPLA. E está claro. Mas o MPLA não estava preocupado consigo, estava preocupado com Jonas Savimbi. Pois, bom, até dizem que eu associei-me a Jonas Savimbi, etc, etc. Não, francamente. Bom, mas qual foi o segredo deste terceiro lugar na primeira terceiro volta lugar das presidenciais? foi exatamente levar uma mensagem de paz, levar uma mensagem de reconciliação, levar uma mensagem de unidade para o povo angolano. E por causa disso, há muita gente que compreendeu isso. E ainda compreende isso. E a partir desta situação, o programa do PDA, que era um programa de esquerda, de centro-esquerda, um programa em que os trabalhadores teriam a sua representatividade na luta pela economia, não social de mercado, mas uma economia em que o povo angolano iria usufruir dos benefícios das nossas riquezas. Isso não aconteceu. E os dois movimentos ou partidos políticos que eram os interventores diretos da Guerra Fria, uns
representavam o Ocidente e outros era a ex-União Soviética e o bloco, digamos, socialista, nós tínhamos a opção que Angola é um país africano e Angola tem necessidade de se integrar na África. E já não é bem o panafricanismo, mas sim a necessidade de unidade africana, que inclui grandes conjuntos. Grandes conjuntos significa que hoje e para o futuro não é possível manter, por exemplo, dar uma independência a Cabinda. Não. Cabinda, o Congo, a República Democrática do Congo e Angola devem formar um só Estado. Uma só nação, como de resto no norte, nos países magrebinos, é a solução de futuro. Por isso é que a China existe, por isso é que a Rússia existe, por isso é que os Estados Unidos existem. Se quer dizer que a política atual tem que ser uma política de grandes conjuntos, para nós podermos resistir às indicações e ordens de várias organizações financeiras internacionais num mecanismo de Bretton Woods. Bretton Woods tem que desaparecer. Os povos estão a ganhar consciência, como também Angola e o povo angolano está a ganhar consciência atual sobre a miséria, sobre a falta de água, a falta de energia. Nós, na altura, já dizíamos isso. E quando dissemos isso, nós acusamos a corrupção, o nepotismo e todos estes males que continuam ainda no nosso país. Como é que é possível que haja hospitais que são verdadeiros depósitos de doentes? Como é que é possível a situação que nós estamos a viver no Cunene, no Cuando Cubango, na Huila ou no Namibe? Eu visitei essas áreas em 1983, antes mesmo da independência da Namíbia, na qualidade de vice-presidente da Associação de Juristas Africanos. Fiz uma missão de intervenção na Namíbia, estive na Namíbia ocupada, estive em zonas de conflito, estive em Kaluek e trouxe 20 quilos de documentação que eu entreguei a José Eduardo dos Santos e uma carta do comitê diretor da Aliança, o partido político que estava no poder na altura, que explicavam, que desejavam, portanto, a abertura das negociações. Esse aspecto é importante. Ninguém fala. Ninguém fala porque o Alberto Neto não pode se exprimir. E hoje, graças à TV Zimbo, não é verdade. Há muitas coisas que têm que ser ditas. E hoje, quando eu observo a situação, por exemplo, da privatização das empresas públicas, eu me pergunto, na altura essas empresas públicas eram falíveis? Os resultados financeiros dessas empresas públicas faziam com que os diretores eram multimilionários e os trabalhadores não tinham nada, e muitos até foram expulsos. E o desemprego continuou. Por isso é que eu digo que há necessidade, sim, de se estudar economicamente o que é que tem que ser feito, mas a solução encontra-se na Constituição da República de Angola. Está a fazer uma crítica à governança pública do Presidente João Lourenço em relação a isso? Estou a indicar a solução. E a solução muitas política dessas empresas hoje são deficitárias. Mas os dirigentes são multimilionários. E de duas umas, o povo angolano... Se fosse titular do Poder Executivo, o que é que faria? Era necessário convocar um referendo, nos termos da Constituição e da lei. Este é o artigo 119, que é uma competência do chefe de Estado. Já não dá para fazer decretos presidenciais da importância do assunto. Essa é uma agenda do chefe de Estado. E ele, para ter credibilidade no futuro, precisa de convocar um referendo sobre esse assunto. É necessário que o povo angolano, na sua totalidade, tenha o direito de se expressar sobre a questão da privatização
ou sobre outras questões, incluindo as autarquias, por exemplo, nós verificamos que há muita coisa que está em discussão na Assembleia Nacional. Em relação, por exemplo, à questão dos partidos políticos que foram ilegalizados pelo Tribunal Constitucional. É competência da Assembleia Nacional de rever esses acórdãos, que no fundo eram acórdãos em que havia uma decisão tomada, ilegalize o PDA, ilegalize tal ou tal partido político e acabou. Mas nós já não estamos nesta fase. Estamos na fase em que é necessário dialogar. E digo mais, já verificaram quando nós jogamos futebol? A nossa equipa de futebol é composta de vários jogadores. Esses jogadores fazem parte de vários clubes. A Seleção Nacional dos Palancas não é só constituída por jogadores do 1º de agosto. E, por conseguinte, trasladando essa imagem para a realidade atual política, há muita incompetência no MPLA, há muita incompetência no governo do Executivo, ou no Executivo. Então, em função disso, não vale a pena nomear um indivíduo para ministro, não deu bem, então é posto como Beck. Se Beck não dá, é nomeado como avançado centro. Por favor, há necessidade de unir a nação. E a nação só pode ser unida dando prioridade aos que melhor podem resolver as questões económicas e sociais do país. E nós estamos numa situação extremamente grave, e a culpa é do PDA, a culpa é dos partidos políticos que não sequer têm o direito de nomear diretores, porque esse foi o posicionamento errado do presidente João Lourenço, dizendo que eu só posso nomear para os partidos da oposição na fase de eles se integrarem, ou então ficam só como diretores. Não pode. É necessário unir a nação. Estamos em período de crise e a transição que está a ser feita dá a possibilidade ao presidente João Lourenço e a equipa que está com ele a verificar que há erros que estão a ser cometidos. E esses erros que são cometidos têm que ser corrigidos com um governo inclusivo, em que poderão participar, se assim ele entender, outros partidos políticos sem ou com assento no Parlamento. Dentre os vários erros que está a sublinhar, qual o primeiro que está a ser cometido pelo Presidente da República? O primeiro está a nomeia ministros ou membros auxiliares do Poder Executivo que já estão mortos. Não se faz uma coisa dessas. Eu não posso nomear alguém que já é morto como ministro. Isto é um erro crasso, significa o quê? Incompetência. Incompetência de quem? Dos que estão à volta. Porque muitos fizeram aquilo que se chama, viraram agora para apoiar a política da luta contra a corrupção. Mas são os mais corruptos. São os mais corruptos que ainda estão no poder. Então, com a inserção de outras forças políticas, com a necessidade da criação de um Senado, esses homens poderão ser colocados no Senado e terem uma vida pacífica e tranquila, porque Angola precisa de paz e de unidade e de fraternidade. Se não for esse o caso, nós vamos ter situações extremamente difíceis e que já se consubstanciam com elevado número de pessoas que hoje já não acreditam no MPLA. Quem são as suas referências políticas hoje, no país, em Angola? São poucas, devo dizer. Então é mais fácil sabermos, sendo poucas. Sim, referência política. Bem, eu tenho 76 anos, agora são jovens que estão a governar ou a agitar a bandeira do MPLA, a minha bandeira. E eu acredito que no Parlamento há pessoas capazes de poder liderar processos de desenvolvimento
fora do Parlamento há certamente muita gente, quer pertençam à maçonaria, quer pertençam a qualquer outro organismo, quer sejam religiosos ou não, para criarmos aquilo que eu chamo a necessária unidade nacional, para criar a fraternidade. Portanto, em primeiro lugar, acabar com essa discriminação. Alguns partidos políticos que foram ilegalizados por ordem superior têm que ter o seu trabalho feito, têm que ser legalizados. O que é que faz o PDE hoje? Não tem atividade política. O PDE hoje não pode ter atividade política porque entende que há que discutir esse assunto. Eu pedi uma audiência ao presidente João Lourenço, até agora não me recebeu. Quando é que pediu? Há 1 ano e meio. E o que significa concretamente... Mas pediu para quê? Para falar sobre as questões da nação. Para falar sobre as questões da nação. Para falar sobre os 500 mil novos empregos. Como é que nós vamos dar à nação os 500 novos mil empregos? Quando? Em 2022 ou antes? A falar sobre a educação, que é fundamental. A educação está mal. E na administração, na administração nacional, isto é, na administração local ou comunal, o que nós vemos são indivíduos que não têm capacidade. A educação está mal porque os jovens não têm possibilidade de pagar as propinas. Há que fazer reformas urgentes no domínio da educação. Por isso é que os jovens estão a sair embora. Nos aviões da TAG ou da TAP, as pessoas estão a abandonar Angola. E então, alto lá, isto é um sinal de que alguma coisa está errada. E quando é necessário alertar as instituições sobre esse assunto, melhor vale, porque podemos corrigir os erros que existem na educação, na saúde, então ainda é pior. E creio que essa situação que nós tivemos do anúncio do bairro dos ministérios, por exemplo, é uma ideia que nos pareceu também errada. Porque há que investir... Nunca concordou? Não posso concordar com isso, é uma ideia errada. Completamente errada. E errada porquê? Errada porque são desvios de verbas para os capitalistas angolanos, nos quais, naturalmente, vão em detrimento da necessidade de capitalizar fundos e verbas para a educação, saúde e cultura, que são prioritárias. Essas verbas são prioritárias para esse setor. Agora, naturalmente, compreendemos que os ministérios estão muito engordados. Não sei, parece que são 27 ministérios. Para que tanto ministro? É necessário aglutinar. Nesta fase de transição, é necessário aglutinar, meter os melhores, os competentes, aqueles que podem levar o barco a bom porto. E por isso é que realmente entendemos que queria falar com ele sobre esse assunto. Porque há ideias não. Certamente. Professor, voltemos à universidade. Sim. Não está a dar aulas? Há 13 anos que a minha disciplina que eu dei de História das Ideias Jurídicas e Políticas foi suprimida. Acreditem que... Do curso de Direito, da Faculdade de Direito, sim. da Universidade da Cristina? Sim. Foi suprimida? Sim, a cadeira foi suprimida. Por uma decisão... Portanto, os alunos passam por este curso e já não têm esta cadeira? Os meus alunos que me saudam e dizem: professor, o professor foi meu aluno, foi meu professor. Foram tantos que passaram pelas minhas mãos. Mas hoje é incrível dizer que a cadeira da História das Ideias Jurídicas e Políticas é uma cadeira nuclear em qualquer faculdade de Direito, e nas privadas ou nas públicas existe essa cadeira, mas na Universidade de Agostinho Neto essa cadeira não existe. Nas outras universidades E a cadeira de Ciência Política e Direito Constitucional que lecionava na Metodista? Bom, eu fiquei lá 1 ano e depois... Mas saiu da Metodista por aqui? Estava lá com sua irmã também? Sim, mas a questão é que a reitora da Universidade Metodista
entendia que recebeu alguma orientação superior para excluir o professor Alberto Neto. E esse é o sistema de vingança que eu digo. Fiquei lá um ano, lecionei, e depois, no final do ano, dos exames feitos, a decisão que veio era não, o professor Alberto Neto não pode continuar na Metodista. E eu saí. E a professora Josefa Weber continuou? A professora Josefa Weber, Sim, Josefa Neto, ela é professora na Faculdade de Direito, na cadeira de Direito do Trabalho. A minha sobrinha Mimi Weber é professora na Faculdade de Direito da Metodista. Mas coisa curiosa, ela candidatou-se, a Mimi, a deputada, candidatou-se para a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Foi preterida por alguém que tinha menos qualidade. E há anos e anos que o assunto é entregue em conselho científico e é posto de lado. Mas afinal, o que é que se passa com a família Alberto Neto? O que se passa é que a vingança, a perseguição política ainda não acabou e já é tempo, senhores, de reconhecerem os Mas o que é que netos. ele dizem na Universidade Agostinho Neto? Bom, por exemplo, em relação ao concurso... Não pode lecionar porquê? Porque sou da oposição. Porque... E é da oposição? Sim, eu não sou membro do MPLA e não vou regressar ao MPLA, não. Eu saí do MPLA em 73, não é para regressar. Porque a harmonia, e quando eu vejo situações difíceis que eu estou a compreender, já compreendi antes. E acho que para muitos militantes do MPLA, hoje têm que fazer a meia-culpa sobre algumas coisas que foram feitas e que não estavam corretas. E se no futuro, não sei, o MPLA, não sei se vai continuar a existir. Tem dúvidas sobre isso? Tenho dúvidas, e quando há dúvidas, como diz o meu irmão, restam dúvidas. E acho que é necessário, porque, veja só, MPLA significa Movimento Popular de Libertação de Angola. Angola já está liberta. Essa sigla já não tem necessidade de existir. FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Angola já obteve a sua liberdade, pequena ou grande. Essa sigla já não é necessário existir. UNITA, União Nacional de Independência Total de Angola. A independência já foi adquirida. A totalidade é um conceito relativo. Portanto, essa sigla já não é necessário existir. Há necessidade de criarmos sinergias políticas e ideológicas panafricanistas para levar a bom porto essa ideia que eu aqui indiquei, de termos a cooperação em todos os ramos de tecnologia. Por exemplo, entre o Ghana e Angola. O que é que Angola precisa? Angola precisa de saber como é que se pode pedir que a instituição, o Instituto de Pesquisa Nuclear, quer para a área civil ou militar, possa ser feita segundo a estratégia que o Ghana adotou. Cacau é produzido, as pessoas aqui podem produzir cacau, mas nesse domínio o Ghana conseguiu, é um dos países que conseguiu obter de Viena, através de uma negociação pensada, obter a possibilidade de ter a autorização para desenvolver a indústria nuclear. E Angola está há anos de luz do Ghana nessa matéria. Em relação ao Botsuana, já que o Presidente também recebeu o chefe de Estado Masisi do Botsuana. É necessário ver que há aspectos estratégicos em relação ao Botsuana. A maior base aérea dos Estados Unidos da América, onde é que se encontra? Está no Botsuana. E o problema que se coloca em relação ao Botsuana não é somente a água. É um país estável. E é necessário colher porque que um país é estável. E nós queremos o quê? Nós queremos a estabilidade. Com praticamente 2 partidos. Sim, mas não é possível, porque nós não somos os Estados Unidos da América. É necessário dar a possibilidade a outras forças políticas e, sobretudo, aos trabalhadores.
A Viagem fez uma declaração sobre a questão atual das privatizações, e é necessário perceber bem que as greves podem continuar se a questão da crise económica não for resolvida. E para resolver isso é necessária a unidade da nação. Para fechar, professor António Alberto Neto, o seu poemário, Poemas em Liberdade, publicou em 77, depois Xangolola, Poemas ao Vento, prosa e depois mais um romance, Lalipo. Gosta muito de literatura, mas está a publicar muito pouco. Eu não tenho capacidade para ir a uma gráfica e entregar, se verificar nos meus livros. Acha que a sua literatura, aquilo que escreve, quer em prosa, quer em poesia, é bem acolhida, é bem recebida? Em Cabo Verde, por exemplo, este livro, que é Instituições Políticas e Sistemas Constitucionais, faz parte... Não me refiro às obras académicas, refiro-me à literatura. No caso da literatura, pois as pessoas leem. É como se estivéssemos na Polónia antiga, antes da vitória da Solidarność. Os livros passam de cotovelo a cotovelo, porque não há possibilidade de ter um apoio para a publicação dessas obras. E no meu caso, estão jovens também, que têm obras, mas que não as publicam porque não têm capacidade para o fazer. E quando é que vamos ter o próximo livro? O próximo livro para ser publicado, em matéria, é Quando os Jacarés Lambuzam. Quando os Jacarés Lambuzam. É. Ficção. É. É uma ficção, mas que tem muita atualidade. Professor António Alberto Neto, vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Claro que não falamos de tudo, mas creio que falamos do essencial, daquilo que é fundamental hoje para que os nossos telespectadores possam compreender, afinal, quem é António Alberto Neto. Bem-aja. Muito obrigado. Esta foi a conversa com António Alberto Neto, um político, diplomata, professor universitário, começou na política nos anos 50. O professor António Alberto Neto disse aqui que foi o criador da bandeira do MPLA em 1959 e a entregou pessoalmente ao Agostinho Neto no seu escritório quando Agostinho Neto regressou a Lisboa depois de ter partido daqui em 1947 para cursar medicina em Portugal. António Alberto Neto foi também o primeiro decano da Faculdade de Direito da Universidade de Angola, ainda não era a Universidade de Agostinho Neto, isso em outubro de 1975, e tem obra publicada, obra académica publicada e tem também literatura publicada, quer em prosa, quer em poesia. Foi com esta figura do nosso tempo com quem nós hoje conversamos e, acredito eu, correspondeu à sua expectativa. Então, despeço-me com a promessa de voltar na próxima semana. Muito obrigado pela sua simpatia e audiência.